Ação policial resulta em morte de cabo da corporação. Criciúma recebe mais de 6.000 doses de vacina contra a influenza. Cresce o número de mortos por coronavírus no Brasil. Governador de Santa Catarina fala em estratégia para recuperar a economia do estado. Presidente Bolsonaro adota tom mais conciliador e pede a união para vencer o coronavírus. Brasil recebe novos testes do novo coronavírus. Estados Unidos avalia impedir que voos do Brasil cheguem à América do Norte. Para proteger profissionais e pacientes odontológicos, alguns atendimentos de saúde estão sendo realizados à distância. Presidente do Criciúma anuncia medidas adotadas pelo Carvoeiro em virtude do Covid-19. E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, o professor Fabrício Guinzani fala sobre as medidas de proteção contra o coronavírus que os síndicos dos condomínios da região devem adotar. As notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2020, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite ou boa tarde. Uma ação policial realizada no final da tarde de ontem terminou em tragédia para a Polícia Militar Catarinense. 2 PMs foram atingidos por disparos de armas de fogo. Um, lamentavelmente, morreu. João Batista Figueira Ribeiro tinha 41 anos e foi alvejado durante uma ação policial que estava sendo realizada no bairro Renascer. O policial morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital São José. Já o segundo militar atingido passou por cirurgia e se recupera bem. O Comando Estadual da Polícia Militar determinou uma grande operação até que o responsável pelo assassinato de João Batista seja encontrado. Esse vídeo aqui vai para a tropa da Polícia Militar. Eu estou aqui na entrada do bairro Renascer, onde ontem houve o confronto que acabou resultando na morte essa madrugada do nosso Ribeiro. Dizer que nós estamos aqui numa operação desde ontem intensa, deslocamos para cá o que temos de melhor, todos os recursos necessários. Temos helicópteros, BOP, choque, inteligência. O Cobra está no rastro do criminoso que provocou a morte do nosso policial. E nós não vamos parar essa operação enquanto ele não for capturado. A gente vai agir dentro da lei, obviamente com muito profissionalismo, mas com todo o rigor que esse caso exige pela gravidade dele. Quando policiais são feridos, quando um policial é morto, é a sociedade toda que é atacada. Então estou passando o conceito de operação, Tenente Coronel Dimitri, comandante do batalhão, diz assim, seguimos juntos, ninguém fica para trás. Força e honra. O autor do assassinato do policial militar João Batista Figueira Ribeiro, de 41 anos, morreu em confronto com a polícia agora há pouco em Balneário Esplanada. A informação foi confirmada pelo comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Christian Dimitri, que afirmou ainda que a identidade do cidadão era a mesmo de Fabiano Dosol, 29 anos. A operação policial segue para identificar possíveis comparsas que auxiliaram Fabiano na fuga. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma confirmou que recebeu novas doses de vacina contra a gripe. É bom idosos da cidade estarem atentos à logística de vacinação. A Secretaria de Saúde de Criciúma recebeu 6.500 novas doses da vacina contra a influenza. Com isso, a terceira etapa da campanha de vacinação já teve início. Todas as unidades básicas de saúde da cidade terão doses à disposição e efetuarão as vacinas seguindo os critérios da etapa anterior, sendo feitas conforme agendamento realizado por cada unidade básica de saúde. A novidade desta vez será a instalação de 5 pontos de vacinação dentro de veículos, conhecidos como drive-thru, que contemplarão idosos acima de 80 anos da região central do município.
Os locais com drive-thru, exclusivo para a região central, serão na Associação de Moradores do bairro São Cristóvão, no Ginásio de Esportes do bairro Vera Cruz, no Colégio Lapagesse, na frente da Igreja Católica do bairro Santa Catarina e na frente da Farmácia São João Batista, no bairro Mina Brasil. Serão vacinados moradores dos seguintes bairros nesses pontos: Centro, Comerciário, Cruzeiro do Sul, Lote 6, Michel, Mina Brasil, Pio Correia, Santa Catarina, São Cristóvão e Vera Cruz. Para a realização da vacina, serão exigidos documento de identidade e comprovante de residência. Continua subindo o número de mortes no Brasil em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Saúde continua anunciando medidas para frear a proliferação do Covid. O balanço aponta maior acréscimo no total de casos confirmados e de mortes desde o início da pandemia. Foram notificados mais de 1.138 casos em relação ao boletim de segunda-feira, um crescimento de 24%. No caso das mortes, o aumento foi de 42 casos, o que representa alta de 26%. No Brasil, nós temos hoje 5.717 casos, 201 óbitos, a taxa de letalidade global de 3,5%. Os dados individualizados estão no painel, no portal do coronavírus.sus. Nós tivemos de ontem para hoje um aumento de 25% em relação ao total acumulado até ontem. São 1.138 casos novos confirmados nas últimas 24 horas. Próximo, Renato. 42 óbitos novos confirmados nas últimas 24 horas, 26% destes de incremento em relação ao total de casos acumulados até ontem. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que fechou um contrato de 300 milhões de unidades de equipamentos de proteção individuais para abastecer o país por 60 dias. Ontem à noite, nós conseguimos fechar o contrato de 300 milhões de unidades de EPIs, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, aquelas pessoas que fizeram a venda. Para isso, nós vamos ter que montar uma operação de logística, que está a cargo do ministro Tarcísio, 200 milhões com as outras 100 que nós já temos. São 300 milhões. Tem 100 que nós temos para entregar e mais 200 que nós vamos buscar. Que o ministro Tarcísio vai organizar, inclusive com a possibilidade de mandarmos aviões até a China para poder pegar isso em grandes cargueiros para poder trazer. Então isso é uma condicionante, porque se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós, se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. O ministro afirmou também que o serviço de telemedicina já está instalado. Hoje, por exemplo, a gente anuncia a telemedicina instalada, o telesuporte instalado, a grande ferramenta que nós vamos utilizar, que é, ao invés de o mundo inteiro trabalha muito, vamos fazer o teste para a gente, depois que faz o teste, ver aonde que a pessoa foi para monitorar. A gente quer fazer a gente fez um algoritmo com disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, num grande big data, que a gente vem trabalhando nisso nos últimos 20 dias, para que o conjunto dessas informações a gente antecipe quem é risco, quem é que tem contato com quem, aonde está, qual é o nome, e isso deve ser uma grande ferramenta de gestão de pessoas para a gente falar de mobilidade social, não só Brasil, não só Estado, não só cidade, mas a gente pode chegar ao ponto de chegar em o que a gente tem chamado de zonas quentes. Dá um exemplo bem aberto, por exemplo, Brasília, a gente estava com os casos só aqui no plano piloto, Lago Sul, quando chegou, aí a gente vai vendo para onde que ele dispersa. Segundo Mandetta, houve uma redução da permanência de pessoas com a Covid-19 na CTI.
que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter, são vários estudos que estão andando aí, mundo afora. Os únicos estados que ainda não tiveram registro de morte são Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Roraima, Sergipe e Tocantins. A seguir, governador de Santa Catarina fala em estratégia para recuperar a economia do estado. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, falou ontem em sua já tradicional coletiva de fim de tarde em estratégias para recuperar a economia do estado. Acompanhe. No início da fala, o governador Carlos Moisés deixou claro a preocupação com os efeitos que serão causados nos mais diversos setores do estado em virtude da pandemia do Covid-19. Essa pandemia vai deixar marcas muito profundas na nossa sociedade, nós não temos dúvida disso, marca nas pessoas, marca na saúde, na vida das pessoas, na educação, na economia, enfim, no convívio social como um todo. E a solução para esse enfrentamento é nós darmos virtualmente as mãos, como disse o secretário Elton, que a solução está nas mãos das pessoas, literalmente, na forma de comportamento, mas ao mesmo tempo também de coalizão no sentido de cooperação. O chefe do executivo catarinense também lamentou a discussão política que se formou em torno do tema, o que, segundo Moisés, prejudica na solução. Nós precisamos deixar de lado interesses políticos, partidários. As pessoas estão aproveitando o momento para fazerem as suas campanhas, entre aspas, num momento extremamente inadequado, quando nós sabemos que o que nós vamos enfrentar é algo muito sério e vai deixar marcas indeléveis, que vai ficar no tempo, na história dessa geração que vai viver isso. Sobre os efeitos na economia, já que especialistas preveem uma alta taxa de desemprego pós-pandemia, o governador falou sobre as estratégias montadas pelo governo. E é um grupo que vai definir o que volta a funcionar, quando volta a funcionar e como volta a funcionar. Essas são 3 perguntas extremamente relevantes para a gente poder definir o que volta, quando passa a funcionar e de que forma passa a funcionar. O exemplo clássico foi a atividade dos bancos, em que nós definimos o que, cooperativas, as lotéricas, as agências bancárias, mas também definimos quando, que foi a partir do dia de ontem, e de que forma, através de uma portaria do Centro de Operações de Emergência em Saúde, do COIS, de forma que a gente possa ter a retomada de algumas atividades, aquelas que são possíveis de retomar, para tentar minimizar o outro impacto, que é o impacto econômico sobre o mundo. Como a gente pode conviver com o vírus de forma segura e começar a retomada de forma segura, bem elaborada, das nossas atividades. Carlos Moisés ainda pediu união para que o corona possa ser derrotado. O momento é de união, de nós aprofundarmos o relacionamento entre as pessoas, não no sentido do convívio, de acumularmos, de fazermos reunião de público, mas de mostrarmos o nosso lado também de cooperação. O Brasil recebeu da China 500 mil de kits de testagem para detectar o novo coronavírus.
Enquanto isso, em Brasília, soldados desinfectaram hospitais na tentativa de conter o avanço da pandemia. O Brasil recebeu nesta terça-feira 500 mil de kits de testagem para detectar o novo coronavírus. O material foi desembarcado em São Paulo e a compra foi feita pela Companhia de Mineração Vale do Rio Doce. No total, a empresa declarou que comprou 5 bilhões de kits de teste para apoiar as autoridades de saúde no país. Em Brasília, soldados desinfectaram 2 hospitais, entre eles o Hospital de Base do Distrito Federal. O objetivo é tentar conter o avanço da epidemia. Desde o primeiro registro de infecção em solo brasileiro, em fevereiro deste ano, o país contabilizou 159 mortos e 4.579 casos de infecção pelo novo coronavírus. Enquanto o governo federal resiste às medidas de confinamento, governos estaduais e prefeituras de grandes cidades determinaram o fechamento do comércio e recomendam o isolamento social dos moradores. Jair Bolsonaro fez um novo pronunciamento. Desta vez, o presidente da República mudou o tom e não criticou o isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom mais brando no pronunciamento desta terça-feira à noite e não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia do novo coronavírus. Diferente do que disse no pronunciamento do dia 24 de março, em que pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa. Bolsonaro também recuou no discurso sobre a hidroxicloroquina. O presidente vinha enfatizando o medicamento como a cura para o novo coronavírus. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Bolsonaro voltou a usar a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, mas desta vez não usou a interpretação equivocada da fala de Tedros para criticar o isolamento social. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Mais cedo, Bolsonaro disse que o diretor da OMS havia recomendado que as pessoas voltassem ao trabalho. Tedros usou uma rede social para reforçar que a orientação do órgão é pelo isolamento e que os governos devem garantir assistência aos mais pobres. Durante o pronunciamento, houve panelaço em várias cidades. No Rio de Janeiro foram registradas manifestações desse tipo em vários bairros. Houve gritos de "Fora Bolsonaro". Em São Paulo, foi o 15º dia consecutivo de panelaço contra o presidente. O presidente norte-americano Donald Trump está considerando a possibilidade de proibir viagens originadas no Brasil, onde o seu aliado Jair Bolsonaro estava pregando até pouco tempo atrás a volta das pessoas à normalidade. O presidente americano Donald Trump disse nesta terça-feira, durante uma entrevista coletiva, que está considerando seriamente proibir as viagens do Brasil aos Estados Unidos. Trump afirmou que a medida está sendo avaliada. O presidente Jair Bolsonaro, que se inspirou em Trump e tenta levar o Brasil a uma estreita parceria com os Estados Unidos, causou controvérsia ao afirmar que a pandemia de coronavírus não passa de uma pequena gripe. Bolsonaro também tem pedido que as pessoas voltem a trabalhar. O governo americano já proibiu as viagens de importantes parceiros econômicos, incluindo China e União Europeia, como parte de um esforço para impedir a propagação do vírus. Trump também alertou os americanos sobre as próximas 2 semanas. Quero que todo americano esteja preparado para os dias difíceis que virão pela frente. Vamos passar 2 semanas muito difíceis. E então, esperançosamente, como os especialistas estão prevendo, como acho que muitos de nós estão prevendo depois de estudar com tanta força, começaremos a ver alguma luz real no fim do túnel. Mas serão 2 semanas muito dolorosas, muito dolorosas.
Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registram mais de 184 mil casos de contaminação pela Covid-19 e mais de 3.700 mortos. O número de óbitos continua aumentando, especialmente em Nova York, o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. A seguir, o presidente do Criciúma anunciou medidas adotadas pelo Carvoeiro em virtude do Covid-19. Para proteger profissionais e pacientes, alguns atendimentos odontológicos e outros de saúde estão sendo realizados à distância. Apenas casos de urgência e emergência são atendidos presencialmente. As consultas remotas estão autorizadas durante a pandemia da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus exigiu adaptações, inclusive na área da saúde. Agora, os atendimentos médicos não precisam ser realizados necessariamente em hospitais ou em consultórios. O atendimento aos pacientes pode ser à distância. A medida foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, enquanto durar o combate ao Covid-19. Seguindo o mesmo exemplo, outros serviços também tiveram que se adequar para minimizar a propagação e o contágio com o coronavírus. A visita ao dentista também não precisa ser presencial. Tudo pode ser resolvido à distância. A Rosalva conseguiu resolver tudo com uma ligação telefônica, sem precisar sair de casa, durante o isolamento social. Foi bem melhor do que eu esperava. Eu liguei para estar esclarecendo uma dúvida e referente a uma consulta que meu marido iria ter no mês seguinte, e eles falaram que meu marido iria precisar passar com a emergência porque ele tinha machucado a boca, e enquanto eles não marcaram a consulta, eles deram todo o suporte. Nessa rede de clínicas odontológicas com quase 400 unidades em todo o país, o atendimento é feito todo por telefone. Dentistas fazem a triagem e só mandam aqui para o consultório casos de urgência. Este canal de teleodontologia, ele é composto por um time de dentistas experientes, aonde o paciente liga na nossa central de atendimento e ele recebe orientações via telefone e também passa por uma pré-triagem. Caso este paciente necessite realmente de um atendimento emergencial, ele é encaminhado para a unidade mais próxima da sua casa. Isso é uma realidade hoje que se vive no mundo todo e que traz acesso para as pessoas e aproxima cada vez mais os doutores da população. Com o teleatendimento, também na área da saúde, pacientes e profissionais estão menos expostos e mais seguros durante o combate à pandemia do novo coronavírus. Jaime da Alfarra, presidente do Criciúma, anunciou através de uma entrevista coletiva virtual as medidas adotadas pelo Tigre. Em virtude da pandemia mundial do coronavírus, as competições esportivas foram todas suspensas. E o esporte também foi afetado pela crise do coronavírus. O Criciúma Esporte Clube, time da cidade, está sem atividades já que todas as competições foram suspensas. Pensando nisso, o presidente carvoeiro Jaime da Alfarra realizou uma entrevista coletiva remota e anunciou algumas medidas para o departamento de futebol do Tricolor. Então, o Criciúma Esporte Clube, inicialmente, especialmente na área do futebol, parou 15 dias, no mês de março, e agora estamos novamente em férias coletivas, isso acertado entre todos os clubes, inclusive Santa Catarina, todos os clubes estão de 1º a 20, de férias, todo o departamento de futebol, retornando a princípio, se não houver nenhuma novidade, dia 21 para treinamentos, e possivelmente depois de 20 dias de treinamento
recomeçar aí o campeonato, a fase final do campeonato estadual. O presidente criciumense confirmou que pedirá auxílio financeiro para a CBF, já que sem atividades, a arrecadação do clube caiu vertiginosamente. Então teve uma reunião na sexta-feira também virtual da Série C, onde a gente ficou de apresentar uma proposta para a CBF, né, de pedido de ajuda financeira, e a gente está colocando isso, né, estamos assinando um documento hoje para entregar à CBF de um pedido de 20% dos valores da Série B, tá, por esses, imaginamos aí 30, 60 dias ou até 90 dias que possa parar o futebol, né, que eles nos coloquem, né, porque realmente o financeiro está muito difícil, caiu drasticamente as receitas, né, e que eles dêem R$250 mil cada clube por mês nos próximos 6 meses. Então é um pedido que a gente está colocando hoje, assinado pelos 20 clubes da Série C. O mandatário tricolor revelou que também foi procurado por representantes do Exército Brasileiro para, se necessário, o estádio Heriberto Wilson seja transformado em um hospital de campanha. Então houve essa consulta para nós de possivelmente ceder o estádio, né? Claro, a gente vai estar avaliando, eu entendo como sendo possível, consultar também o conselho, né? Mas não é certo que eles vão usar. Pediram, né? Em todo o Brasil o Exército está se preparando para ter reserva, né, técnica para poder ter leitos aí disponível, e certamente o Criciúma também deve participar com isso, né? E na série de reportagens especiais produzidas pelo Departamento de Comunicação da Unesc, o professor Fabrício Guinzani fala sobre as medidas de proteção contra o coronavírus que os síndicos dos condomínios da região devem adotar. Boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou síndico de um condomínio de grande porte aqui na região de Criciúma e gostaria de saber, mediante toda essa situação que vem acontecendo, nada visto até então, como fica a questão da limpeza. Eu preciso manter as áreas comuns limpas e, ao mesmo tempo, eu preciso me resguardar dos meus funcionários e fornecedores. Olá, sou Fabrício Guinzani, professor do curso de Direito da Unesc e advogado. Em tempos de coronavírus e decreto de emergência baixado pelo governo do estado, vamos tratar de algumas questões que afetam os condomínios. A primeira questão refere-se à limpeza e higienização de áreas comuns, como elevadores, corredores, corrimão e botões de acesso. Se o condomínio tiver funcionários ou prestadores de serviços, devem ser disponibilizados equipamentos de proteção individual e álcool gel para os mesmos. Se não, os condôminos devem se organizar por torres e andares para fazer tal higienização. É bom frisarmos que o fornecimento de álcool gel não é obrigatório nem pelo condomínio, nem pela administradora do próprio condomínio. O condomínio pode, às suas expensas, comprar esse material e distribuir para os moradores, ou os próprios moradores podem se organizarem e eles cuidarem dessa questão individualmente em cada apartamento. Como ficam as áreas comuns? Eu tenho que fechar a academia, playground, salão de festa, como fazer nessa situação? Com relação a áreas comuns, o condômino deve bloquear o acesso ao salão de festas e à academia. Áreas abertas como playgrounds, os condôminos devem se organizar de formas que todos possam ter acesso, cuidando após o uso que cada um faça a higienização. E como lidar com a situação de moradores recebendo grande número de visitantes e fazendo festas dentro dos apartamentos? Com relação ao home office e a questão de barulhos, que é muito comum agora por causa do isolamento. Todos devem respeitar as regras de regimento interno, a qual pede a redução de barulhos depois das 10 horas da noite até as 8 horas da manhã. E bom senso. Obras essenciais, somente aquelas que atingem fornecimento de água, de gás, de energia. Outras obras nesse momento não é adequado. Com relação à prestação de serviço estilo delivery, tanto o morador como o síndico devem ter cuidado em retirar esse material, seja medicamento ou água, né? Água, pode ser alimentos, fora do condomínio, na entrada, né, fora do condomínio.
questões fundamentais. Se o condômino morador apresentar algum sintoma que todos já falados, né, em relação à febre, tosse, a gripe, ele deve comunicar o condomínio e os serviços de saúde do município. A minha dica, fique em casa. Muito obrigado. E o Informe Região desta quarta-feira vai ficando por aqui. Está chegando o missionário R.R. Soares com o programa SOS da Fé. Até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.